Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para mais um devocional com uma mulher escolhida por Deus, né? Hoje vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Vamos convidar mais uma amiga que precisa estar aqui ouvindo esta palavra que o Senhor tem para nós. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. Bom dia, Cássia. Bom dia, Edna. Hoje a mulher de Deus escolhida é a Cássia, né? Já vou estar convidando ela. Enquanto isso, vamos convidando mais uma amiga, né? Com louvor aqui pra gente estar começando. Já vou convidar a Cássia. Bom dia! Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Graças a Deus. Bom dia, Cíntia. Vamos convidar mais uma amiga para estar aqui participando, né, desse nosso devocional de hoje, né? O Senhor tem grandes coisas para fazer na minha, na sua vida, né? Deus já escolheu as mulheres que vão estar aqui, né, para estar ouvindo essa palavra. Hoje a mulher convidada, né, que Deus escolheu é a Cássia, uma missionária do Senhor, né? Uma mulher posicionada em Deus, que decidiu se posicionar para que o Senhor venha capacitando cada dia mais, né, cara? Amém. Pode se apresentar, fazer uma oração para a gente estar começando. Amém. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com a Andréa, né, uma mulher posicionada em Deus. E que neste dia, né, nesse devocional, nós possamos juntos encontrar grandes respostas em Deus. Né? Se você puder ter a oportunidade de fechar os seus olhos aí onde você está, para que possamos orar e iniciar. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais este dia. Agradecemos pelo nosso fôlego de vida. Agradecemos, Senhor, por meditar na sua palavra. E que aqueles que estão aqui nesta live, Senhor, sejam tremendamente abençoados. Que as respostas, Senhor, que eles buscam estejam, Senhor, aqui neste lugar. Que nós possamos ser usadas pelo Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa mover corações, transformar vidas, resgatar almas, e que a tua luz venha brilhar em nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Está me ouvindo bem, Andréa? Tô. Tá. Você está me ouvindo bem também? Tô te ouvindo bem também. Vamos lá, né? Deixa Deus te usar. Amém. Hoje a gente vai falar sobre uma personagem bíblica muito importante, Maria, mãe de Jesus. Né? Alguns me perguntam, né, sobre o meu histórico na religião, e eu fui muito católica, né? E no catolicismo, a Maria, mãe de Jesus, ela é adorada, né? Ela tem a exaltação dela, porque se faz uma imagem de uma mulher santa, de uma mulher que é a mãe de Jesus. E eu tive a oportunidade, Andréa, de participar de um convento. Aos 12 anos, eu decidi que eu iria ser freira. Né? Até fiz uma postagem hoje, ontem Deus colocou no meu coração, de falar sobre esse testemunho de vida. E no convento, a gente falava muito sobre a parte da religião. E eu lia muito a Bíblia católica,
porque a Bíblia católica tem livros que a Bíblia evangélica não tem. E mediante a uma carta de sabedoria, não sei se alguém aqui, né, na live, você for assistir agora ou depois, e é um livro que não tem na Bíblia evangélica. E esse livro de sabedoria, ele fala justamente sobre a idolatria. E que um pai, né, perdeu a filha e mediante a saudade, ele fez uma imagem, ele esculpiu a filha e deixou na casa dele. E ele fazia lá as suas orações e aconteciam as coisas. E ele começou a divulgar isso e uma cidade inteira começou a fazer esse tipo de ritual. Então a idolatria, ela vem tendo, né, principalmente de imagens, porque a gente fala só de imagens, mas existem outros tipos também de idolatria. Mas a imagem é a que mais, né, é gerada aí na religiosidade. E quando eu perguntei para a irmã, para a freira, por que que a gente tinha que se prostrar diante de uma imagem, né? Por que que a Igreja Católica aceitava a imagem? Ela me disse porque a parte lucrativa, né, financeira, gera muito recurso. E aquilo machucou meu coração, né? Eu falei, eu não posso entrar num erro, eu não posso viver esse engano, porque se Deus não quer que eu adore imagens, por que que eu tenho que estar aqui? Mas eu sempre fui muito profunda quando eu lia a história de Maria. E quando eu fui para o evangelho, né, para a igreja evangélica, lá eu já passei por algumas denominações, eles não enfatizam tanto Maria, mãe de Jesus, justamente por causa dessa crença, né, de idolatria. Por quê? Porque na igreja católica se tem a imagem, então na mente dos cristãos, a gente não fala muito de Maria justamente porque a gente não quer idolatrar Maria. Mas a questão aqui que nós estamos fazendo, né, esse devocional, é tirar toda esse paradigma de que Maria não é a mulher mais importante da Bíblia, porque ela foi escolhida de Deus para gerar Jesus Cristo. Então Maria é um símbolo de mulher que eu e você, como mulheres, a gente deve se espelhar. Porque nós queremos sim ser escolhidas por Deus, porque não somos nós que escolhemos a Deus. É Deus que escolhe eu e você para que possamos pregar o evangelho, para que possamos cuidar de pessoas, para que possamos anunciar Jesus Cristo. Então, hoje eu quero deixar essa palavra, né? Porque todo mundo conhece, né, Andréa, a história de Maria, né? Como que foi a luta de Maria, porque criar Jesus Cristo, né? Você imagina a responsabilidade dessa mulher. Nós que temos filhos, a gente sabe o quão precioso é um filho, o quão árduo numa sociedade que nós vivemos hoje é criar, né, uma estrutura de uma criança mediante a tantos fatos que vem acontecendo, né, como pandemia, como essa guerra hierárquica do sistema político. Então, muitas coisas que acontecem, né, no mundo, nós que somos mães, a gente tem muita preocupação na criação e desenvolvimento dessa criança para o reino de Deus, né? Porque nós criamos, muita gente fala, né? E a gente tem que quebrar essas palavras também de maldição. A gente não cria filho para a gente cria para o mundo. A gente não cria filho para o mundo. A gente cria filhos para Deus. Né? Porque se a gente criar os filhos para o mundo, eles vão ser do mundo. Então toda palavra, ela tem muito poder quando ela sai das nossas bocas. Então a gente tem que tomar muito cuidado e vigiar, porque o inimigo, ele só espera essa brecha de mim, de você. E Maria, como foi um exemplo, né? Como ela foi escolhida de Deus, Maria era ponderada ao falar com Jesus, né? Nós observamos isso quando ela iniciou juntamente com Jesus, o primeiro milagre do seu filho, né? Então, assim, as nossas palavras, elas têm que
ser encaixadas perfeitamente na vida dos nossos filhos, porque se nós falarmos algo que sai de nossas bocas, nós somos profetas dos nossos filhos. Então Deus, ele escolheu Maria justamente porque sabia que ela seria uma profeta, uma profetisa na vida do filho dela. Porque Maria, ela veio de uma cultura judia, né? Ela era judia, ela era do judaísmo. E o judeu, né, ele sempre teve esse ponderamento nas suas palavras, nos mandamentos de Deus. E Deus, ele sabe quem ele escolhe. Né? Porque Deus, ele não vê a aparência, Deus, ele não vê o exterior, ele vê o coração. Então, muitas vezes a gente acredita, né, que mulheres da Bíblia, todas as mulheres que nos inspiram, que nos faz mais fortes, que nos faz mais cristãs, devotas ali ao Senhor Jesus, entender que Deus, quando vai na nossa frente, ele se responsabiliza pela batalha, né? Ele que faz acontecer. E quando a Andrea me chamou para participar, né, do devocional e falou sobre as mulheres da Bíblia, eu admiro muitas delas, principalmente Débora, né? Muitas mulheres são, assim, instrumentos vivos na mão do Senhor, mas Maria, ela é um diferencial, né? Ela para mim, né, na minha visão, Maria está no topo porque Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito conhecimento, ele sonda o profundo e ele escolhe. Ele escolhe eu hoje, ele escolhe você hoje, porque ele nos conhece, porque ele sabe quem somos nele, né? E eu fiquei muito grata, né, de falar sobre esta mulher, dobrei os meus joelhos e o Senhor falou que eu falaria sobre Maria, a mãe de Jesus Cristo. E o que Deus espera de mim e de você nesse dia é que nós possamos ser instrumentos de Deus, né? Nós possamos nos espelhar em Maria, espelharmos em Jesus Cristo, espelharmos em tantas mulheres sábias da Bíblia, para que nós possamos vencer o mundo, né? Porque a nossa batalha é essa. É vencer o mundo, é vencer a nossa carne, é vencer os nossos desejos todos os dias. Porque esse mundo, ele tem muitas coisas para nos oferecer, né? E quando você vê uma mulher, né, posicionada em Deus, e um detalhe, né, muito importante. Maria, imagina, né, imagina o anjo vir falar assim para você, olha, você é escolhida hoje, Andréia, para ser mãe de Jesus Cristo. Nossa, todo mundo vai ficar feliz, né? Imagina, que felicidade. Só que a gente não sabe que existe um processo. E esse processo é de dor. Então, muitas vezes, a gente olha, Maria, né? Que lindo, né? Que legal, bendita ela era entre todas as mulheres. Ela era bendita. Deus chamava ela de bendita, porque entre todas ela era bendita. E imagina o coração dela, né? De saber, ela não sabia nem o que ia acontecer, mas o que ela fez? Ela acreditou. E é assim comigo com você. A gente precisa acreditar quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos separa das trevas para a luz. E aí Maria ficou esperando, né, a resposta. Porém, ela estava noiva. Você imagina, Andréa? O anjo fala para você, Andréa, você vai engravidar, vai ter um filho chamado Jesus. Se você tá noiva, nunca teve relação sexual com seu noivo, e você tem que falar para ele isso. É muita fé, não é? É muita fé. Tem que ter muita fé. E Maria falou para José. E o que José fez? Deu as costas para Maria. Gente, imagina, André, você imagina essa cena? Maria olhando para Deus, falando, Senhor, o Senhor me escolheu, falou que eu sou bendita, falou que eu geraria Jesus, e José me dá as costas. Como assim? Perdi. Então, muitas vezes a gente acha que a gente perde, mas com Deus nós nunca perdemos.
Quando Deus ele se responsabiliza nas nossas vidas, por mais que o cenário é de dor. Porque muitas vezes a gente é chamada para o Evangelho, a gente é chamada para sair do mundo e para ir para Cristo. E quando a gente fala isso, a gente fala, meu Deus, obrigada, mas a gente não sabe que o processo é dor. E quando a gente sofre a dor, a gente olha e pergunta para Deus, e muitas vezes a gente quer interrogar Deus. Porque Deus, ele vê lá na frente o futuro. E nós não, nós olhamos hoje e muitas vezes a gente fica preso lá no passado. E a gente fala, Senhor, o Senhor fez uma promessa para mim. O Senhor me fez uma promessa e eu não estou vendo essa promessa. Maria esperou 9 meses para Jesus nascer. Perseguida, sendo caluniada, sendo rejeitada, sendo humilhada. Você imagina a situação dela com o noivo dela, que virou as costas para ela. Você imagina a família dela, como olhava aquela mulher. Você imagina ela indo para terras distantes, frias, solitárias. Então, muitas vezes, assim como eu e como você, Deus ele conhece a minha e a sua resistência. E não adianta a gente chorar, porque quando Deus escolhe, a gente não tem como voltar atrás mais, porque a escolha é dele, não é minha e sua. Então, se nós não formos fortes o suficientes para receber aquilo que Deus tem para nós, nós perdemos a nossa promessa, nós perdemos aquilo que é mais precioso. Então, se falta força, se falta sabedoria, estrutura, a gente pode pedir a Deus, porque Deus, ele concede. Deus, ele concede. Eu falo assim, que Maria foi uma mulher posicionada em Deus, né? Porque ela foi obediente, ela não se preocupou com o que as pessoas iam pensar, ia falar dela, porque muitas das vezes a gente se preocupa mais com o que as pessoas vão falar. Às vezes é para a gente vir fazer um devocional, a gente está preocupado, vai agradar todo mundo. Maria não. Maria se posicionou em Deus, né? Ela falou, eis-me aqui. E quem capacitou ela foi o Senhor. E igual você falou, teve um processo, foi doloroso, mas ela aguentou firme o processo, porque é no nosso processo que vai ser gerado o nosso milagre. E muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós não suportamos o processo, né? E Maria suportou ali, igual você falou, foram 9 meses de gestação. Hoje o Senhor quer que nós viemos transbordar esse amor dele na vida de outras pessoas. Dar o nosso testemunho igual você deu o seu. E muitas das vezes a gente não quer passar pela dor. Às vezes a gente quer o mais fácil, não dói, e não é a vontade de Deus. Será que hoje você está preparada para falar, Senhor, eis-me aqui, né? Como fala na palavra, se tu queres, afasta este cálice de mim, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Acha que Maria ali, a vontade dela era passar por aquilo? A vontade dela não era passar por aquilo, por aquela dor, por aquele deserto, mas ela apenas se posicionou e deixou Deus capacitar. E quantas vezes o Senhor nos chama para falar do amor dele, para transbordar, aí a gente fala assim, ah não, a Cássia fala melhor que eu, a Cássia ora melhor que eu, a Cássia prega melhor que eu, mas Deus chamou foi você, não foi a Cássia. Né? Quando o Senhor me chamou a primeira vez para me pregar na igreja, eu, aquela menina tímida, que não gostava de ouvir nem a minha voz no WhatsApp. Quando o Senhor me chamou, a irmã falou, Andréia, às vezes eu já te conheço, você é tímida, você não quer, não tem problema. Você pode fazer só uma oração inicial ou oração final. E o Senhor falou no meu ouvido, eu chamei, foi você. Você só precisa ir, porque quem vai te capacitar sou eu. E assim aconteceu, né? O Senhor me capacitou, foi tão natural, foi gerada uma intimidade com o Senhor. Parecia que eu estava conversando com meus amigos, com meu esposo. Assim é quando é gerada intimidade. Assim é quando você vai para o secreto com o Senhor. Você é obediente ao Senhor, você começa a ouvir a voz do Senhor. Você suporta o processo, porque você sabe quem está com você no processo. Você não tem medo. Maria
teve uma fé inabalável. Ela sabia quem estava com ela. Ela sabia que ia doer, mas ela sabia que ela não estava sozinha. E assim eu e você temos que fazer, né? Saber quem está conosco, né? Quem está conosco é o Deus do impossível, Amém. que pode todas as coisas. Se o possível você já fez, o impossível você entrega nas mãos dele, né? Igual você falou, Maria gerou durante 9 meses. O Senhor quer que nós viemos gerar vidas através do nosso testemunho. E esse gerar vidas não é fácil, é dolorido. Existe um processo, uma gravidez, não existe o enjoo, não existe aquele processo até você dar à luz. Nós gerarmos vidas, não quer dizer que vai sair de dentro de nós vidas através do nosso testemunho, através do que nós vivemos, porque nós precisamos pregar a palavra e viver a palavra, porque através das nossas atitudes as pessoas vão vir querer seguir esse Jesus maravilhoso. Às vezes a gente fica pedindo a Deus, tá, para mudar as pessoas, mudar o nosso esposo, mudar os nossos filhos, mudar o nosso vizinho, mas às vezes quem precisa mudar é nós. O Senhor quer primeiro mudar a mim, porque quando as pessoas verem que Cristo habita em mim, elas vão mudar naturalmente. Vai ser sobrenatural o que vai acontecer. Você vai falar, Senhor, o que está acontecendo? Você nem vai entender. Mas é porque as pessoas estão vendo Cristo em você. Porque às vezes a gente passa uma vida inteirinha. Muda meu esposo, mas quem precisa mudar é você, porque às vezes a gente só consegue enxergar o defeito no outro. E quando nós estamos cheios desse amor de Cristo, quando Cristo está habitando em nós, as pessoas vão ver este Cristo em nós, vão querer mudar, vão querer te perguntar, vão querer ficar próximo de você e vai falar, essa paz que excede todo entendimento que há na sua vida, eu quero para a minha vida. E às vezes as pessoas vão na igreja, pregam, adoram o Senhor, mas vivem outra coisa. Vai na igreja, grita, pula, né? Profetizam. Quando chega em casa é uma mulher rixosa, é uma mulher que não tem tempo para os filhos, é uma mulher que não tem tempo de qualidade para curtir os seus filhos, para educar os seus filhos. Hoje muitas pessoas trabalham tanto, não tem tempo para os seus filhos. Às vezes os filhos têm mais intimidade com a babá do que com a mãe. E às vezes na hora que o seu filho vai te chamar, ter um pouquinho da sua atenção, você fala, agora não. Agora eu estou vendo Netflix, agora eu estou arrumando a casa, agora eu estou fazendo isso. E nós somos pessoas que somos totalmente dependentes da presença de Deus, porque somente a presença do Senhor nos faz. Mas os nossos filhos também precisam da nossa presença. Eles precisam se sentir amados por Deus e por nós. Nós precisamos passar esse amor, né, de filha amada de Deus para os nossos filhos também. Porque às vezes eu venho aqui e falo que sou filha amada de Deus, mas o meu filho às vezes está se sentindo rejeitado. Às vezes meu filho não sabe esse Deus maravilhoso que eu fiz, né? Se o Senhor vier te buscar hoje, Cássia, qual legado você tem deixado para o seu filho? Alguém vai dar continuidade no que você está fazendo? Ou a gente está preocupado em deixar casa, carro, dinheiro no banco? Estamos esquecendo do principal, que é a presença do Senhor na vida dele. É o que vai edificar, né? Você falou aí muito da gente saber o que sai da boca da gente, né? Porque às vezes a gente está passando um processo tão dolorido e da boca da gente só está saindo palavra de morte, de destruição. Né? Eu te desafio hoje, né? Hoje eu estava lendo a palavra e caiu para mim Ezequiel 6:7, né? E pus até um desafio no meu grupo da igreja. Vamos fazer um desafio hoje, gente, passar o dia todo profetizando vida sobre o vale de Ossos Secos, né? Onde você achava que era morte, o Senhor vai gerar vida, porque é lá no deserto, no vale de Ossos Secos, que vai ser gerado o seu milagre. É lá que o Senhor vai estar te moldando, te lapidando como diamante. O diamante, ele não nasce pronto. O diamante, ele é forjado. Ele passa pelo processo. E assim o Senhor quer fazer na minha, na sua vida, né? Tem uma irmã também, né? Que ela tem muita vontade de vir fazer uma live e ela não tem coragem, né? E eu fico incentivando ela. Andréia, você já nasceu pronta. Eu não nasci pronta. Eu era uma improvável, que o Senhor tem me capacitado e me fazendo provável. Porque pela minha carne, eu jamais estaria numa live. Eu jamais estaria transportando o amor de Deus na vida de outra pessoa pela minha carne, pela minha timidez, que era o que me parava. E às vezes o inimigo vai usar isso para te parar, porque ele sabe o potencial que você tem em Deus. Então se posicione em Deus, seja como Maria, uma mulher obediente, uma mulher que se calou, silenciou, descansou no Senhor e creu em quem estava com ela. Você tem crido em quem está com você? Muitas das vezes a gente fala que tem fé, mas na hora que a porta fecha, na hora que você perde seu emprego, na hora que o seu casamento está difícil, você começa a murmurar, né? Nós precisamos passar pela prova dando glória a Deus. Está difícil, adora o Senhor. Está chorando, adora o Senhor.
está sofrendo, adore ao Senhor. E isso vai alegrar o coração do Senhor, porque durante a prova, o Senhor vai conhecer o seu coração. É durante a prova que o Senhor vai te aprovar, para ver se você está fazendo o que é a vontade dele, né? E muitas das vezes a gente está mais preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, né? Às vezes, muitas das vezes, a gente vai adorar o Senhor, você está preocupado se a sua voz é bonita, se a sua voz é feia, faz de todo o seu coração, não importa se a sua voz é bonita, se a sua voz é feia, dê o seu melhor para o Senhor. Eu, né, quando eu vou para a igreja, eu amo adorar, amo louvar o Senhor, minha filha, as pessoas do meu lado nem entendem, né? Tanto que eu grito, tanto que eu louvo, porque é sincero, é do meu coração, e é isso que o Senhor quer, é a sua sinceridade. Às vezes, as pessoas falam assim, eu não sei orar, não precisa saber orar. A gente só precisa se conectar com o Criador, né? Se as pessoas soubessem o poder da oração, a oração muda a situação, a oração abre o céu a seu favor. E às vezes você não precisa nem de falar nada, às vezes você está tão dolorido que você não tem o que falar. Vai para o secreto com o Senhor quer o simples, às vezes você está esperando o extraordinário, o Senhor quer ir para o seu quarto, a sós com você, falar com você, fazer gerar uma intimidade. E às vezes você está contando a sua vida para todo mundo, mas não está indo na fonte, que é o Senhor. Pessoas que vão rir de você, vão falar que você é boba, não vão entender o que você está passando. E o Senhor está ali disponível para você, para te ouvir, para falar com você. Você precisa ouvir a voz de Deus, mas essa voz você só vai ouvir quando você tiver intimidade com o Senhor, quando você for para a madrugada com o Senhor, quando você tiver. Que a mulher de oração, ela é assim, tá? Ela ora o tempo todo. A oração para ela é como o ar que ela respira. Se faltar a oração, ela morre espiritualmente. Então, ela acorda orando, ela faz almoço orando, ela cuida dos seus filhos orando, ela vai para o trabalho orando. Essa é a mulher de oração. E o Senhor quer que você seja uma mulher de oração. Eu não sou melhor que ninguém, a Cássia não é melhor que ninguém, né? Nós estamos aqui para juntas somos mais fortes, uma ajudar a outra. Quando uma tiver caída, né, a Cássia é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas o Senhor une propósito. Igual eu já falei nas lives aqui, Ele coloca as pessoas que Ele quer na sua vida, para você fazer o que a outra está fazendo, uma ajudar a outra. Quando eu estiver fraca, eu vou falar, Cássia, olha para mim hoje, porque hoje eu estou fraca, eu estou com vontade de desanimar, porque nós somos fracos, nós somos falhas, nós somos pecadores, vivemos pela graça do Senhor. Mas nós, unidas no mesmo propósito, é isso. Quando uma estiver caindo, a outra está ali para levantar. Porque nós somos intercessoras. Nós clamamos ao Pai para aquele que está fraco e não está conseguindo clamar naquele momento. Mas a gente também precisa de alguém que intercede pela nossa vida. A gente também precisa de oração. Então, que nós possamos ser intercessora e que tenhamos intercessora para interceder pelas nossas vidas, né? Deus é maravilhoso. Deus, quando você é totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, você carrega uma paz que excede todo entendimento. Às vezes, a sua vida ao redor está desmoronando. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, não, Andréia, eu não acredito que essa paz está na sua vida, porque sua vida está desmoronando. Isso é testemunho. Isso é viver a palavra de Deus. É quando as pessoas devem estar tudo dando errado, mas a luz do Senhor está no seu rosto. Às vezes as pessoas vão chegar perto de você e vai falar, você está linda, que pele linda. É a luz do Senhor que está resplandecendo. Que às vezes você nem fez nada, às vezes você está passando num deserto, às vezes você está esmagada, você está lá, né? O vaso está quebrado, o Senhor está fazendo o vaso de novo, mas as pessoas querem ter o que você tem, essa unção que você tem, porque a unção que a gente carrega ninguém rouba. Você pode estar passando uma situação difícil no seu trabalho, você pode estar passando por inveja, alguém querendo te tirar de lá, descansa no Senhor, porque a unção que você carrega não vai ficar lá. Aonde você for, a unção do Senhor vai com você. E as pessoas ao seu redor vão ser abençoadas através da unção que você carrega. José carregava a unção do Senhor. Aonde ele passava, ele era abençoado. Até na prisão, as pessoas foram abençoadas. Então, não é o lugar, é o que você carrega, é quem está em você. E eu creio que nós aqui, todas nós carregamos essa unção do Senhor e precisamos transbordar. Existem muitas mulheres feridas, com a alma sangrando, precisando de ajuda, às vezes do nosso lado, sorrindo por fora, mas a dor é tão grande que elas não têm coragem nem de abrir a boca para falar. E quando nós abrimos a nossa boca para transbordar de amor, podemos estar salvando vidas do suicídio, né? Tem pessoas hoje suicidando, sofrendo com ansiedade, com depressão, e às vezes, por vergonha, por timidez, a gente não tem coragem de abrir a boca e
falar do amor de Deus, né? Eu tenho um grupo da madrugada com Deus, o Senhor colocou no meu coração, cara, que Ele iria levantar um exército de mulheres na madrugada, cheias do Espírito Santo, para estar orando por outras vidas, intercedendo. E assim Ele tem feito, tá? Tem mulheres de todos os lugares, cidades, nações, unidas num só propósito. É um momento assim maravilhoso de adoração, de palavra, de oração. Tem dia que a gente não consegue nem dormir de tanta paz, de tanta alegria. E é isso que o Senhor quer de nós. Você vem se posicionar, porque esse grupo não é para mim, o grupo é do Senhor. É para ajudar aquelas mulheres que às vezes querem acordar na madrugada, mas sozinha não consegue. Quando você faz um compromisso com alguém, o dia que você não acorda, você vai se sentir incomodado. Você fala, Senhor, me perdoa, me acorda amanhã, porque hoje eu não acordei. E o Senhor vai te acordar todas as madrugadas. Então, assim, é sobrenatural. O Senhor só quer o seu posicionamento, o seu eis-me aqui, porque é Ele quem vai te capacitar. Amém. É forte, viu? É muito poderoso isso que você falou, porque a gente tem visto, né, esse mover, esse movimento das mulheres que... Só um minutinho, tá? Que a minha bebê chegou aqui. Meu amor, mamãe já fala com você, tá? Minha princesa, Isabela. Nossos filhos. E a gente vê, Andréa, que, como você disse, né, as mulheres posicionadas em Deus, elas precisam ouvir a voz de Deus. Porque, infelizmente, a sociedade hoje, ela está indo contra os princípios bíblicos. Ela está indo contra os preceitos de Deus. E Deus está escolhendo mesmo mulheres. Mulheres que são firmes e que não abaixam a cabeça. Porque mulheres assim como Maria, como eu, como Andréa, né? Como você que está assistindo, se você tem filhos, se você sabe que precisa dar uma educação, porque muitos pais hoje, André, estão baixando a cabeça para os filhos. Os filhos, eles querem dominar os pais, porque a tecnologia de hoje em dia ensina isso. Ensina para a criança que a criança, ela precisa, ela tem autoridade em cima dos pais. E a gente precisa ser como Maria, né? Que ao ver Jesus lá no casamento, que foi o primeiro milagre, ela disse para ele: olha, acabou o vinho. E ele sim, ele falou: mas o que tem a ver com isso, né? O que tenho eu contigo? Mas ele já sabia que a mãe dele tinha uma comunhão com Deus e que ela sabia que aquele seria o momento propício para a realização do milagre. Porque ela sabia que Deus havia feito uma promessa, que ela geraria o Messias. E foi ali que Jesus encontrou a identidade dele. Jesus encontrou a identidade de quem ele era, filho de Deus. E foi através de Maria, que Maria, ela não reclamou, ela não murmurou quando Jesus falou isso. Ela olhou para o céu, ela olhou para Deus e falou: ah, Deus, deixa ele tá achando que não vai acontecer nada, mas vai acontecer. E quando a nossa boca de mãe profetiza, assim como você falou, né, que você está no propósito de profetizar coisas boas, que hoje a gente possa profetizar na nossa casa, nos nossos filhos, para mulheres, mulheres realmente que são mulheres de Deus, mulheres que querem viver contra este mundo, viver contra a religiosidade, contra as coisas que o mundo prega, porque o mundo ele prega que nós cristãos somos coitadinhas, nós cristãos somos as coitadinhas, né? Que quem é do mundo é maravilhosa, né? Quem é do mundo tem tudo, mas isso tá virando ao contrário, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está movendo dentro de nós. Ele está colocando em nós a verdade. Porque Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus, ele veio para que nós possamos ter uma vida plena. Só que a nossa vida plena é como a gente falou aqui, é um caminho estreito, é um caminho de dor e
Por que para o mundo tem muitas facilidades? Porque vão para o caminho mais fácil. Tem coisas que são tão fáceis. Se a gente quisesse, o meu sonho é isso. Então, para mim, se eu for para o caminho mais fácil, vou chegar mais rápido, eu vou ter aquilo mais fácil. Mas quando nós dobramos os joelhos e falamos, Senhor, não faça a minha vontade, faça a sua vontade, aí a gente começa a ser exprimido, a gente começa a ser moldado. Por quê? Porque nós somos vaso na mão do oleiro. E Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Porque se nós queremos o melhor para nós, sem fazer a vontade de Deus, então isso não é cristianismo, não é ser cristãos. E muitas vezes, como a Andrea falou, eu tô passando por um processo, ela passa por outro processo, outra passa por outro processo, e unidas e juntas, a gente pode se ajudar. Como a gente pode se ajudar? Através de uma pregação da palavra. Por que a gente não tem que cessar a pregação? Porque a palavra é viva. E se a gente prega a palavra de Deus, nós somos edificados, vocês são edificados, quem está à nossa volta é edificado, porque Jesus, ele só virá quando o mundo inteiro conhecer a palavra. Então, se eu e você não fizermos o nosso papel, como a Andrea falou, eu era uma menina muito tímida. Eu vim de uma separação dos meus pais muito dolorida, porque a minha mãe, ela tinha depressão profunda, passei fome. Eu vim de um abuso sexual na infância, até os meus 11 anos. E eu era muito reprimida, tímida, envergonhada, ninguém conseguia falar comigo. Eu não conseguia acreditar em ninguém, confiar em ninguém. Eu vim de uma família, né? Depois meu pai, ele casou com a minha madrasta e eu sofria muitos abusos psicológicos dela. Ela não me aceitava. E aquilo foi muito difícil para mim. Eu vivia numa prisão, eu não conseguia falar com ninguém. Eu só tinha a Bíblia. Eu só conseguia ler a Bíblia, ir para a escola, tinha poucas amigas. E não conseguia me expressar, não conseguia falar, não conseguia me conhecer, não conseguia conversar com ninguém, era muito envergonhada. E depois eu tive um casamento frustrado, um casamento possessivo, de um homem possessivo, um casamento que ele não aceitava a minha religião, ele não aceitava a minha crença, ele não aceitava eu ler a Bíblia, ele não aceitava eu orar, ele não aceitava eu louvar. E essa guerra grandiosa, né? Porque eu queria e ele não queria. Então eu ia mesmo assim. Eu ia para a igreja sem ele querer, eu louvava sem ele querer, eu lia a palavra de Deus sem ele querer. E eram brigas constantes. E hoje eu tenho a oportunidade de pregar e muitas vezes eu falo, Senhor, muitas pessoas não querem saber do seu evangelho. E não importa, porque se eu pregar para uma pessoa, se eu resgatar uma alma, se eu conseguir ajudar alguém, se eu conseguir, numa frase, desbloquear alguém, eu estou cumprindo a minha missão. Porque o Senhor, ele não veio para muitos. Porque as pessoas não querem. As pessoas não querem receber a palavra. As pessoas, elas querem outras coisas. Então, se eu e você fizer a nossa parte, assim como Jeremias fez a parte dele, porque ninguém ouvia Jeremias. As palavras de Jeremias muitas vezes pareciam ser duras. Por quê? Porque elas eram corretas. Mas ninguém queria correção. As pessoas preferem a liberalidade. Porque hoje em dia no cristianismo é isso. Ah, eu posso, tudo eu posso. É normal. Isso é normal. Não é. Muitas coisas não é normais, não são normais. Porque se a gente é luz do mundo, a gente precisa brilhar lá no mundo. Porque o mundo é trevas. E quando a gente... Eu falo, não precisa pensar, né? Nem sobre a vida dos nossos filhos. Você já viu hoje como as pessoas falam? Tá normal agora, tá normal né? As coisas erradas, principalmente na escola, que acontecem muitas coisas erradas, onde eu tenho orado muito, né? Falo que a gente tem que levantar o clamor pelas escolas dos nossos filhos, nossos adolescentes estão sendo muito atacados, né? É com a rede social, é na escola, às vezes professores, né? Que induzem, né? A mente dos nossos filhos. E as pessoas falam assim, eu já escutei muitos pais,
Agora tá normal, tá? Bebê com 12, 13 anos tá normal, ué. Sim. Ah, vida sexual com 15 anos tá normal, ué. Agora, não, não é normal, não. Nós somos de Jesus. Nós conhecemos a palavra do Senhor. Nós temos que ensinar as nossas filhas, reservar o seu corpo para quando elas forem casar, quando um profeta do Senhor, um homem de Deus, entrar na vida delas, elas estão reservadas, elas são separadas do Senhor. E hoje as pessoas no comodismo falam, isso é coisa do mundo, agora é normal, vamos aceitar. Não, nós não podemos aceitar, né? Você falou aí muito sobre, né? Muitas pessoas não querem, né? Às vezes, falar do amor de Deus, se posicionar. O Senhor falou comigo, né? Que o Senhor iria pegar os pequeninos, os improváveis e os tornar prováveis, porque existem muitos grandes que não estão disponíveis para o Senhor. Eles não estão mais querendo falar do amor do Senhor. E muitas das vezes a gente passa pelo processo. O Senhor só não vai nos dar a nossa bênção, a nossa vitória, a hora que Ele vê que nós estamos preparados para não chegar lá na frente, a gente achar que a gente fez, não foi Ele, né? Porque tudo é para Ele. Eu peço que o Senhor cada dia mais cresça e eu diminua. E as pessoas hoje, às vezes, muitos grandes, estão achando que é eles que estão fazendo. Que é eles que é o dono, que é eles que curam, eles que fazem tudo. Então, às vezes, eles não estão disponíveis. Às vezes, o Senhor quer que eles façam uma coisa, eles fazem outra. Então, o Senhor falou, você pequenina, você que acha que não é capaz, que não sabe falar, que não sabe pregar, que não sabe adorar, eu quero usar você. Porque quem vai capacitar sou eu. Você só precisa falar, eis-me aqui, o resto é com ele. Nós só precisamos nos posicionar. Quem vai fazer é ele. Cada dia mais ele vai te capacitar, você vai para o seu secreto, usa-me. Tem aquele louvor que eu gosto muito, né? Sonda-me, usa-me. Todo mundo ama esse louvor. Aí você fala lá, usa-me, Senhor. E na hora que o Senhor te chama, você fala, não, eu não estou preparada ainda. Mas, Andréia, você Não, falando mas... isso, e eu não sei se você teve a mesma experiência que eu, mas no início foi bem difícil para mim, né? Assim, eu comecei quando Deus me deu o nome da minha página, né? O @ Deus no Reino, é, eu comecei a colocar os versículos, comecei a colocar a palavra, porque eu não queria aparecer, não queria falar. Eu não sabia, eu falei, como que eu vou falar? Eu não sei. Eu falava, Senhor, o Senhor me chamou para falar. Internet, não dá, Deus, isso não dá. E Deus falando, dá, você vai, você consegue, você consegue. Aí eu comecei a fazer, e não postava, não fazia live. Eu fazia o vídeo, aí depois eu ia lá para ver se estava bem. Ai, meu Deus do céu, o que que vão falar de mim? Será que vão me aceitar? Meu Deus. Foi bem difícil. E depois que eu destravei, né? Graças a Deus, hoje a minha satisfação é de receber no direct, né? Eu quero aceitar Jesus. A pregação foi maravilhosa. Nossa, eu vou começar a jejuar. Nossa, eu estava desviada, agora eu vou começar a orar. Então, isso é muito poderoso, né? Porque quando você vê os resultados que Deus faz, isso te motiva, né? A você querer fazer, a você querer continuar. Porque, infelizmente, como você falou, tem pessoas, vários tipos de personalidades, né? Tem pessoas que vão inspirar em você, que são pessoas de um bom coração. Tem pessoas que vão te rejeitar, vão rir da sua cara. Tem pessoas que vão te invejar. Tem pessoas que vão olhar, não vão curtir. Porque quando você curte, quando você apoia a palavra e pessoas são salvas, você também está fazendo a sua missão. Porque tem pessoas que não vão vir para a internet, tem pessoas que não vão pregar o evangelho. Mas quando você divulga a palavra, divulga um conhecimento, divulga uma profecia, uma oração, você está fazendo também a sua parte. E o que fazem, Andréa, se você vê um vídeo de pornográfico, um vídeo de gracinhas, de piadas, você compartilha, você tem o maior prazer nossa, eu vou compartilhar com todos os meus amigos do WhatsApp, com todos os meus amigos do Instagram. Mas quando é a palavra de Deus, você fala, será que eu compartilho? Será que eu curto isso? Mas quem perde somos nós, né? E aí o mundo continua a mesma coisa. Por quê? Porque mesmo os cristãos, eu tô falando de cristãos aqui, cristãos que estão se perdendo
no mundo. E estão cegos, estão apagados e acham que tá tudo legal. Ah, não, vamos mandar Eu piada. falo Vamos mandar piada. Esse negócio que de crente, de evangelho, de palavra, deixa para irmã Andréa, deixa para irmã Cássia. Não, isso é mandamento. O Senhor falou, ide pregar o evangelho. Isso é mandamento. Ah, não é porque... Não, é mandamento. Não é eu ou Andréia ou você que tá aí do outro lado. É mandamento. Ah, mas eu não sei falar. Então manda live. Manda vai lá no post, abre a página da Andréia. Deixa eu ver se tem uma palavra aqui legal. Ah, eu vou mandar para minhas amigas. Vou mandar para uma amiga em específico, para um parente. Você já está fazendo a obra de Deus. Porque alguém precisa de uma palavra amiga. Alguém precisa ouvir, porque a palavra de Deus é a única palavra que é fonte de vida. eu falo assim, né, Cássia, que Deus quer o nosso posicionamento, né? O Senhor falou comigo que Ele quer usar a minha vida para chamar os pequeninos. Não, eu não quero os grandes comigo, eu quero os pequeninos, aquelas pessoas que não têm coragem de vir para começar. E eu tenho testemunho aqui de uma que já está aqui na live, que é a Cleide, que um dia, numa live minha, ela olhou e falou: Você é a resposta de oração para minha vida, porque eu queria começar e não tinha coragem. E ela já começou, acho que ela já fez 2 ou 3 Ai, lives, que está se sentindo assim, bênção. libertada, né? Porque é isso que o Senhor quer de nós. Tem a Marli aqui, que é uma bênção, filha amada do Senhor, que está é, se posicionando, estou esperando ela para a gente fazer a nossa primeira live. Ontem eu fiz com a Claudinha, né, do grupo de oração, no nosso grupo lá do PHP, foi transbordante, ela ficou um pouco ansiosa antes, mas ela falou: Andréia, como que foi maravilhoso, foi tão natural, porque assim, quando você se posiciona em Deus e pede para Ele te capacitar, é tão natural, você vê o sobrenatural do Senhor acontecendo na sua vida de uma maneira tão natural, porque é o quê? Intimidade, é dependência do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Porque se eu não estivesse aqui falando do amor de Deus, deixando Deus usar a minha vida, porque o André não faz nada, quem faz é ele. Amém. O que teria acontecido? A Cleide não teria vindo, a Claudinha não teria vindo, a Marli que está aqui, né? E creio que vai ser a próxima, em nome de Jesus, não iria vir. E muitas outras que vão vir através da vida da casa. E quando a Cleide começou, a Claudinha começou, a Marli, outras vidas vão vir através da vida delas. Esse que é o Evangelho. É isso que o Senhor quer da nossa parte. Multiplicar, né? Multiplicar os nossos dons e talentos. Quais são os dons e talentos que o Senhor te deu e você está escondendo? O Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes, uma multidão. Ele quer multiplicar os seus dons e talentos. Eu não sei qual é o seu dom e talento. Às vezes, né, o meu dom é vir com a live, às vezes a outra é um café em casa, é uma célula em casa para falar do amor de Deus para suas amigas mais próximas. Às vezes é o que a Cássia falou, é simplesmente uma mensagem. Vocês não têm noção como uma mensagem, uma palavra, se você não gosta de falar, você manda para uma amiga sua que às vezes está pensando em desistir da vida. E ela vai te responder: Nossa, essa palavra hoje mudou o sentido da minha vida. Então, assim, se posiciona em Deus, não sei qual é a maneira, é de Ele para te capacitar, que Ele vai te mostrar. Só faça, só vai, do jeito que você está. Espera a sua vida ser transformada, seu casamento ficar bom, seus filhos ficar bom. Comece a ser, porque quando você cuida de outras vidas, o Senhor cuida de Deus. O Senhor não deixa faltar nada dentro do seu lar. O Senhor vai te abençoar abundantemente. Você vai passar por lutas, você vai passar por processos, mas Ele estará com você em todos. E o Senhor não perdeu uma batalha. Não vai ser a sua que ele vai perder. Ele ganha todas, porque ele é o Deus impossível. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Se você está passando uma situação que as pessoas estão te falando: não tem jeito mais, tem sim, porque Deus pode todas as coisas. A gente sabe em quem a gente crê, a gente sabe o que Deus faz. Deus abriu um mar vermelho para o povo passar, né? A Cássia falou que no começo é difícil sim, mas Moisés também não sabia falar. O Senhor capacitou ele, foi o libertador do povo do Egito, mesmo sem saber falar. Ele só se posicionou. Então o Senhor só quer que nós venhamos E Deus posicionar. faz O isso, né, inimigo vai querer Andréa? te Deus, ele pega realmente as falar. coisas que são improváveis, né? E ele Não, faz. e as pessoas vão rir de você, pessoas não vão entender, vão te julgar, às vezes dentro da sua casa, sua mãe, seu pai, seu esposo, vai querer, né, te afrontar, falar que não está dando certo.
mas tampa os seus ouvidos, ouve só a voz de Deus. Só vai, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. O Senhor quer te usar. E a gente, se o Senhor falar assim, André, eu quero você. Se eu falar não, cara, ele tem outra pessoa para pôr no meu lugar. Sim. Não vai ser ele que está perdendo, vai ser eu. Eu vou estar perdendo a oportunidade de ser transformada pelo Senhor, de ser capacitada pelo Senhor. Então, eu te desafio hoje que a hora que você colocar seu joelho no chão, você fala, Senhor, eis-me aqui, me capacita. Eu nem sei qual é o meu dom e talento, mas me mostra qual é o dom e talento que eu quero que eu multiplique. Eu quero ser uma mulher que transporte o amor do Senhor na vida de outras mulheres. Eu quero ser uma mulher carregadora de vida, de esperança, de amor, de bondade, de domínio próprio, né? Você, às vezes, vem aqui, prega uma palavra, você precisa de viver essa palavra, as pessoas precisam de ver Cristo na sua vida, né? A gente vem aqui, vamos supor, André, você tem uma paz que excede todo entendimento. A pessoa passar na porta da minha casa e ver eu gritando o dia inteiro com meus filhos, que paz que é essa que eu carrego, que eu falei que eu carrego? Então, assim, não é que a gente não vai errar, não é que tem dias que a gente não vai se irar, a gente pode até se irar, mas o Espírito Santo, na hora, incomoda a gente, fala, opa, para, você está errado, ó, você falou uma palavra que magoou aquela pessoa, vai lá e pede É isso perdão. mesmo. E, E Andréa, pedir você perdão. falou tudo. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente quer ser perfeitos. E nós não somos perfeitos. Nós buscamos a perfeição. E nós vamos errar. Nós somos seres humanos. O que infelizmente, a sociedade espera de nós cristãos é que nós sejamos exemplos. Mas que nós temos que entender que nós temos que passar por um processo, né? A gente tem traumas de infância, a gente tem coisas que a gente viveu e que a gente carrega. Então a gente precisa ser libertada todos os dias. Nós precisamos viver o evangelho todos os dias. Não é fácil. Então, como a Andrea falou, muitas vezes a gente se cobra, né? A gente fala assim, ai Deus, eu quero ser perfeita, ai, eu errei nisso, eu errei aquilo. Mas a gente não pode levar a culpa porque a gente é humano, a gente erra. Só que Deus, quando ele ouve a nossa sinceridade, quando ele sabe realmente que nós erramos, mas nós nos arrependemos e nós queremos mudança de vida, Deus, ele transforma. Então é um processo, não se cobre se você está errando, se você está falhando em algo, busque melhorar em Deus. Porque nós sozinhos a gente não consegue, a gente consegue em Deus. Em Deus a gente consegue. Mas a gente não pode colocar um título, né, Andréa? Ah, não, a gente não somos pecadores, nós somos pecadores, nós erramos, a gente falha, a gente grita, a gente faz coisas que a gente fala, meu Deus, eu não quero fazer isso, mas em Deus a gente vai sendo lapidado, assim como a Andréa falou no começo, né? O diamante, ele precisa ser lapidado. Então a gente precisa ser lapidado todos os dias na mão do Senhor. Nós precisamos ser lapidados por Deus. E assim, as pessoas pediam a gente 24 horas, né? Você pode ver que a gente, como cristão, a gente tropeçar na rua e falar assim, ah lá, depois fala que é crente. É a primeira coisa que você escuta. É a primeira coisa que você escuta. Então, você está no trânsito, se alguém fechou, sabedoria do Senhor. Às vezes a gente igual eu tô falando. Esse dia eu tava fui levar minha menina na escola, eu entrei numa esquina, eu não vi a moto. Foi uma libertação de Jesus. Aí o moço me xingou, me xingou, me xingou. Falei, Jesus, te abençoe. Eu sei que eu tô errada, eu errei, eu também sou falha, eu também erro. Então, mas aí agora, qual que é a sua conduta de cristão? Jesus te abençoe, ou abençoado, me perdoa, né? Ou você vai falar, porque a tendência do mundo, você já viu o que é, xingar, mandar aquele nome, aquele dedo e pronto. Então, as pessoas estão te vigiando. Você é cristão? Como é a sua conduta? É isso que é viver a palavra de Deus. A sua conduta quando você sai na rua, quando alguém te ira, quando alguém te afronta, né? Essa sabedoria do Senhor, muitas das vezes nós precisamos silenciar. Deixa Deus trabalhar. Às vezes a gente consegue afetar uma pessoa mais com silêncio, porque às vezes é uma pessoa rixosa, que quer colocar ira no seu coração. Aí, às vezes, você vai retribuir do mesmo jeito. Não, do que seu coração está feito. Seu marido pintou, você te xingou. Amém, aleluia, Jesus te abençoa, glória a Deus. É assim que a gente tem que fazer. A gente não pode deixar a ira permanecer no nosso coração. A ira pode até entrar, mas ela não pode permanecer. Nosso coração só tem amor de Deus, só tem presença de Deus. Precisamos ser mulheres sábias que viemos edificar o nosso lar, né? Nosso esposo precisa ver Cristo habita em nós.
porque se ele não é convertido, para que ele venha se converter através da presença de Cristo na sua vida. Às vezes, seu marido vai falar assim, meu Deus, eu pinto essa mulher, eu xingo ela, eu chego de madrugada, eu faço isso, eu bebo, cada um tem um problema, né? E ela está lá de joelho, e ela está orando. Que Cristo que é esse que ela serve? Eu quero esse Cristo na minha vida. Que paz é essa que ela carrega? É isso que você tem que ter na sua vida, né? Ama aquele livro, aquele filme, né? O Quarto de Guerra, né? Daquela pastora Shirley É lá, que é uma bênção, ela maravilhoso. te ensina a expulsar o espírito ruim que está na sua vida. Você não pode dar autoridade, né? O inimigo na sua casa. Às vezes você está dando mais prioridade para o inimigo que para Jesus. Porque às vezes você está mais focado no problema, deixando ele mandar. Expulsa ele da sua casa, eu não aceito essa casa de Jesus. Meu marido é de Jesus, meu marido é profeta de Deus, meu marido é um sacerdote do Senhor, meus filhos são profetas do Senhor. Aqui não, Diana. Aqui você não manda, não. Da porta para dentro, quem manda aqui é Jesus Cristo. E essa Amém. autoridade só vai ser gerada no secreto. Antigamente, quando acontecia as coisas na minha casa, eu abria a boca e chorar, eu murmurava, nunca foi assim de brigar muito, mas eu murmurava, às vezes falava as coisas que meu esposo queria magoar ele, e depois ele ia ficar falando, né, julgando a minha cara que eu falei, que chateou ele, porque uma palavra às vezes machuca mais que um tapa na cara. Então hoje eu aprendi a silenciar, hoje eu aprendi, o Senhor me deu autoridade para me expulsar o diabo quando ele entra na minha casa através de alguém de dentro da minha casa, alguém que entra na minha casa, porque eu sei quem habita aqui, eu sei quem manda na minha casa. Eu sei quem cuida dos meus filhos. O diabo pode até tentar, mas ele levanta para cair. Isso vai depender da sua autoridade. Você vai aceitar ele dentro da sua casa ou você vai expulsar ele? Lá no quarto de guerra, ela ensina a Elizabeth a expulsar. A nossa, toda vez que eu vejo aquele filme, eu arrepio quando ela vai expulsar o diabo ali da casa dela, fala que você não manda mais, aqui quem manda é Jesus, e vai mudar a minha história, que você não entra mais. A vida dela foi transformada, porque através da vida dela, da boca dela, só saía a palavra de vida. E às vezes você fica, ai, seu diabo, nem tudo é o diabo também, gente. Nem tudo é o diabo. Às vezes a gente se justifica, conta historinha para falar que é o diabo. Às vezes você vai lá pagar uma fatura do seu cartão e fala assim, é o diabo, é o diabo. Não, foi você que foi lá e comprou que não devia. Foi você que comprou compulsivamente, porque tem gente que vai ter compulsão por compras, por comida, por drogas, por bebida. Cada um tem um pecado, né? Que a gente esse dia eu estava vendo uma pastora falar, a gente fica pondo a culpa de Satanás não é nada, o problema é o pecado que há em nós, é com ele que nós temos que lutar todos os Sim, dias, né? Às vezes meu pecado é comida, comer compulsivamente, isso não é Satanás não, é o pecado que está habitando em mim, eu não posso deixar, o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso de cuidar amém. dele, na hora que o Senhor chegar lá, que eu adoecer, tiver um infarto, um diabetes, ele vai falar, eu te dei o corpo do templo do Espírito Santo, você cuidou dele? Você maltratou, você alimentou mal, você comeu gordura, você bebeu refrigerante, você fez tudo para agredir o seu corpo. E agora você vem pedir a misericórdia? O Senhor quer que nós cuidamos de tudo que Ele nos deu. Só está emprestado aqui os nossos filhos, o nosso corpo, a nossa família, a nossa casa, o nosso primeiro ministério. Mas a gente precisa estar ouvindo a voz de Deus, sendo obediente, para chegar lá na frente a gente não falar, Senhor, Senhor, me ajuda. E o Senhor vai falar, eu te dei todas as oportunidades, você virou as costas para mim. Então, eu te desafio, né, nesse dia, a você se posicionar em Deus, estar atenta, né? Hoje, cara, as distrações do mundo têm deixado a gente perder as nossas bênçãos, é distração com o celular, né? É distração com rede social, é distração com comida, tem tantas distrações que às vezes você vai falar assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para viver um devocional, eu não tenho tempo para ouvir uma pregação. Eu acordo, né? Para mim, o meu devocional tem que ser antes de eu acordar, porque se eu deixar para fazer para a noite, eu não faço, porque o cansaço do dia a dia, a gente trabalha, a gente tem casa, a gente tem filho. Então, assim, qual é a prioridade de Deus na sua vida? Você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Ou você tem feito tudo e nunca você tem tempo para Deus? Não precisa de muito tempo, não. Começa com 5 minutos por dia, com 10, daqui um dia você vai estar orando 1 hora, você vai estar tirando 1 hora, 2 horas para Deus. Deus te deu 24 horas no dia. Quanto tempo do seu dia você tira para ele? Né? Então, o Senhor quer de nós é isso, né? Que buscamos a tua face, que confiamos, sejamos mulheres sábias, que viemos edificar o nosso lar, sejamos testemunhos dele vivo aqui na terra, luz dele por onde nós passarmos, né? Às vezes você está reclamando de um vizinho seu que coloca um funk, que está te irritando, às vezes o Senhor quer trabalhar na sua vida através daquele vizinho.
É através do Cristo que habita em você que aquele vizinho vai mudar. E você está murmurando, você está reclamando, tira ele daqui. Então não vai tirar, ele quer usar a sua vida para que aquela vida seja rendida, né? Você falou muito aí, né, do mundo, as pessoas acham que a gente é perfeito, a gente não é perfeito. E na igreja nós estamos ali para ser tratados, curados. E as pessoas têm mania. Ó, fulano está fazendo aqui, ó, está lá na igreja. Ele está no melhor lugar que ele podia estar. Ele está buscando a cura, ele está buscando a libertação, né? E as pessoas não entendem. Às vezes são pessoas até de fé, pessoas da própria igreja, porque hoje, cara, muitas pessoas de dentro da igreja estão tirando irmão de dentro da igreja, né? Por falta de sabedoria, por falta de amor, por falta de um abraço, por julgamento. A única pessoa que pode nos julgar é Jesus. Nós não podemos julgar ninguém. Se é uma pessoa que caiu, que recaiu, está na pornografia, que seja onde estiver, se ela caiu, chegou na igreja, abraça, seja bem-vinda, você é escolhido do Senhor, Deus tem grandes coisas para a sua vida. É isso que o Senhor quer de nós. Deixe o julgamento para Jesus. Se o seu pastor está errando, se a sua irmã está errando, o problema é dele e Jesus, não é com você. Você precisa estar focado em Jesus. Hoje as pessoas falam assim, sai da igreja para o pastor, sai da igreja para do irmão que tem pecado. E daí? Não é a igreja que vai te mudar, não. Igreja, todo lugar vai ter falha, vai ter pecado. Não vai ser mudar de igreja que vai resolver o seu problema, não. Quem precisa de mudança é você. É você que está precisando ser mudado. Você vai ficar pulando de igreja em igreja até quando? Todo lugar vai ter pecado. Ninguém vai agradar você a todo tempo. Nenhum pastor vai te agradar a todo tempo. Foca em Jesus. O nosso foco é Jesus. Quando nós aprendemos a olhar somente para Jesus, não importa o que o seu irmão da direita ou da esquerda está fazendo, o seu pastor está fazendo, se ele está roubando, se ele está roubando dízimo, se ele está no pecado, o problema é dele, Jesus. Você faz a sua parte. Ah, eu não vou dar dízimo porque o pastor está roubando. Quem está pecando é você. Eu sei que não está cumprindo a vontade do Senhor. Você que não está sendo obediente ao Senhor. Então, eu te desafio hoje a aprender a colocar no lugar do outro. Faça um propósito com o seu 30 dias sem julgar ninguém. Não é fácil, não é fácil. Porque a carne da gente às vezes grita, a gente às vezes julga sem ver quem está julgando. Então, assim, faça uma semana, Senhor, eu não vou julgar ninguém durante 7 dias. Me lapida, me ajuda, porque quando você aprender a não julgar as pessoas, você vai ver sua vida transformada. Deus vai trabalhar na sua vida de uma maneira sobrenatural. Deixe o julgamento só para Jesus. Só ame as pessoas, né? Às vezes tem pessoas que não saem na igreja, você não está convidando. Convide uma pessoa para estar na sua igreja, no próximo curso, num grupo de oração, né? Eu tenho um grupo de oração que eu falo assim, a minha transbordante são poucas pessoas, mas grandes mulheres de Deus. A gente entra ali como uma gatinha, mas sai como uma leoa, fortalecida. Tem dias que eu entro ali com vontade de parar, de desistir, sai dali como uma leoa feroz, né? É fortalecida para lutar pela vida dos meus filhos, do meu esposo, encorajado, porque é isso que a gente precisa, abastecer do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes isso aí que decidi. você falou, André, às vezes a pessoa quer quantidade, né? E o que é importante para Deus é a qualidade, né? A qualidade das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que realmente querem buscar a Deus, né? Isso é primordial, principal. E assim, eu quero deixar essa mensagem de Maria, né, para vocês que estão ouvindo, né, que nós possamos dobrar os nossos joelhos e falar para o Senhor, né? Senhor, o Senhor conhece a minha estrutura e o Senhor sabe como que o Senhor quer me usar, porque o Senhor quer usar todos nós de alguma forma, né, para que o reino dele se estabeleça, né? E eu quero deixar também a minha gratidão, Andréa, né? Andréa que tem sido uma mulher abençoada, fazendo lives, postando, eu curto lá quando eu posso, Andréa, né? Tá te seguindo lá. Sei também que você segue a minha página. Quero convidar também quem tá aqui na live a participar da minha página, né? Da página @Deus no Reino, né? Tem sido edificante. E é como a Andrea fala, a gente precisa de pessoas com qualidade, pessoas que queiram realmente seguir os passos de Jesus, tá? Ó, para você, Gratidão pela sua o meu vida, amor, gratidão viu? pela sua Muita gratidão aí pela Deixa oportunidade. até passou do horário. E vou te Até convidar passou do também, horário. você assim, tem sido inspiração nessas lives, Andréa. Eu vou te convidar um dia para você abrir a live comigo, né? Porque eu sempre faço individual, quero fazer conjunta, quero participar aí com você, tá bom? Deixo aqui meu convite para você. Amém.
Deus abençoe, viu? A sua vida, seu lar, sua casa, todos que estão aqui. Gratidão. Gratidão. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Gratidão, né, por cada vida que esteve aqui. Que Deus abençoe seu dia. Te desafio hoje, né, a profetizar sobre o vale de ossos secos que você está passando hoje, né? Que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Onde você achou que era morte, o Senhor vai gerar a vida. Amém? Beijo para todos. Amanhã estaremos de volta com mais uma mulher de Deus para transbordar um pouquinho desse amor.